Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Hoje eu quero convidar você que me acompanha a meditar comigo um pouquinho nesses dois versículos. Aqui nesse contexto, nós estamos lendo 2 Timóteo, uma carta escrita por Paulo ao seu discípulo Timóteo. Paulo tinha a intenção de fortalecer Timóteo para que ele se mantesse firme no que era certo, firme na fé, mesmo em meio a algumas circunstâncias difíceis. E aí ele começou a mostrar para Timóteo os perigos que aconteceriam nos últimos dias. E dentro desse contexto, Paulo ele falou claramente que chegaria um momento em que as pessoas elas não gostariam mais de ouvir o ensino verdadeiro, mas elas iam seguir os próprios desejos. Meu irmão e minha irmã, nós estamos neste tempo. É triste dizer que atualmente todos nós vemos claramente como o evangelho está sendo escarnecido. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que é com muita dor no meu coração que eu digo todas essas palavras, porque eu sou chamada por Deus para compartilhar o evangelho. E com tamanha responsabilidade, eu tenho muito temor no meu coração. Mas percebo que muitas pessoas não têm esse mesmo temor e brincam com o evangelho ao seu bel prazer. E ao invés de se deixarem ser usadas por Deus, elas usam Deus a seu bel prazer. Acontece que aqui, nesse contexto, Paulo ele disse o seguinte, vamos meditar um pouquinho aqui no que Paulo falou com a gente. Ele disse, olha, vai chegar um tempo em que as pessoas elas vão buscar mestres que lhe digam apenas o que agrada a seus ouvidos. Olha, meu irmão e minha irmã, que nós, eu e você, não sejamos assim. Que não sejamos essas pessoas que ignoram as Escrituras, o verdadeiro Evangelho. Que nós não sejamos essas pessoas que, querem sempre ter razão e ignoram as instruções divinas, ignoram as correções divinas. Quantas pessoas, infelizmente, apoiadas em sua própria ignorância, porque querem defender, criar argumentos. Eu falei sobre isso com vocês essa semana em outro vídeo, mas essas pessoas elas querem criar argumentos para defender os seus pecados, os seus erros, e com base nisso, muitas das vezes elas não querem ouvir o ensino verdadeiro. Elas não querem ouvir as correções de Deus, elas não querem ouvir o verdadeiro evangelho, elas querem apenas ouvir que as pessoas digam aquilo que vão agradá-las, ou seja, quantas pessoas buscam a Deus apenas a título de serem consoladas, apenas a título de receber promessas agradáveis, pessoas que colocam Deus numa forma onde ele se enquadre nos critérios dos desejos dessa pessoa. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Quantas pessoas não gostam de ouvir vídeos como os meus? Eu mesma sou alguém que raramente venho com profecias ou revelações. O intuito das minhas mensagens sempre são trazer instruções, correções, ensino. Eu tenho essa percepção, Deus me usa muito em trazer a clareza por trás da palavra no ensino. E muitas pessoas não querem ouvir aonde elas estão errando. Elas não querem ouvir a correção de Deus, elas não querem ser exortadas. Elas se querem
sequer querem buscar uma comunhão verdadeira com Deus vivo. Elas querem apenas que os seus desejos sejam afagados e que assim elas encontrem mestres que façam boas promessas e agradem seus ouvidos. Essas pessoas rejeitam o verdadeiro evangelho e correm atrás de mitos, de mentiras, de enganos. Nós, infelizmente, estamos vivendo uma era onde existem muitas pessoas que fazem promessas, revelações, adivinhações, inclusive usam esse dogma agora da prosperidade, o evangelho da prosperidade, para que as pessoas usem a palavra de Deus ao seu bel prazer para enriquecer, para encontrar argumentos que as façam correr atrás de mamon, de dinheiro. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo, que quando Paulo ele disse isso a Timóteo, ele estava dizendo, olha, você precisa se manter sóbrio. Ele continua dizendo, olha, você, porém, mantenha-se sóbrio. Tenha que manter-se sóbrio, porque o evangelho ele é para corrigir, ele é para repreender, ele é para encorajar, ele é um bom ensino. Um ensino que Jesus nos deixou para que nós pudéssemos caminhar na direção verdadeira. Então hoje eu quero dizer a você, o evangelho verdadeiro, ele não te fere. Que nós não sejamos essas pessoas que fogem do verdadeiro evangelho, mas que estejamos com o nosso coração aberto e disposto a receber da parte de Deus a correção, se assim for necessário. Meu irmão e minha irmã, eu não sou a dona da razão, nenhum de nós somos. Nós devemos abrir nosso coração e nos colocar diante de Deus, sabe, como pessoas humildes que reconhecem que são falhas. Olha, se a nossa vida está dando errado é porque nós estamos falhando. E se ainda estamos falhando, precisamos corrigir o que está errado. Precisamos corrigir a nossa vida, precisamos deixar que Deus nos mostre quais são os pecados que devemos renunciar. Precisamos começar a buscar mais comunhão com Deus, a título de ouvir claramente a voz dele e receber da parte dele a direção que precisamos. Olha, o verdadeiro evangelho não fere. O verdadeiro evangelho ele é libertador. Ele te liberta dos pecados, do engano, da sua própria razão que muitas das vezes te machuca, te mantém aprisionado dentro de enganos malignos. O verdadeiro evangelho traz luz para aqueles que estão em trevas, abre os olhos daqueles que estão cegos. O verdadeiro evangelho ilumina os que estão perdidos. Mas olha, o verdadeiro evangelho também corrige quem está no erro, mas ele instrui aqueles que ainda não conhecem a verdade para levá-los para a luz. O verdadeiro evangelho não mata ninguém, mas ele traz vida. O verdadeiro evangelho não machuca, mas cura. O verdadeiro evangelho é o caminho para a salvação. Então que hoje, a partir dessa mensagem, eu e você nos coloquemos com o coração aberto para buscar o verdadeiro evangelho, meu irmão e minha irmã. Que não sejamos nós esses que se apoiam na própria ignorância e que desejam apenas ouvir mensagens que afaguem o nosso ego, que agradem os nossos ouvidos. Que não sejamos nós essas pessoas que rejeitam o verdadeiro evangelho apenas para ter razão, para que nós possamos nos manter aprisionados nas nossas convicções, que possamos ter a humildade de reconhecer que somos falhos, que também podemos ser enganados, que o inimigo de nossas almas é astuto e ele usa até a palavra para nos enganar. Até Jesus passou pela prova no deserto, quando o inimigo tentou enganá-lo, usando a própria palavra. Quem somos nós para achar que não passaremos por isso? Meu irmão e minha irmã, hoje, que possamos abrir os nossos olhos. E aí você pode me perguntar, Inara, mas o que eu devo fazer então para que eu não caia nessa cilada de ouvir falsos mestres, para que eu não me engane também rejeitando o verdadeiro ensino? Eu quero dizer a você, primeiro tenha a humildade de reconhecer duas coisas. A primeira delas, que você também erra, eu também erro, todos nós erramos. E a segunda, que o inimigo de nossas almas é astuto e nós podemos ser enganados por ele. E com base nisso, somente Deus pode nos livrar. E Deus só pode nos livrar quando nós não nos apoiamos no nosso próprio entendimento, mas temos temor a Deus e buscamos a verdade através de uma profunda comunhão. Então eu quero dizer o que você vai fazer. Você vai buscar uma comunhão com Deus, orando mais do que você já ora, para que assim você reconheça
conheça a voz de Deus, para que assim você possa discernir o Espírito, para que assim você não seja mais enganado, e mais do que isso, para que assim você comece a criar, construir um coração aberto, para permitir que Deus possa te instruir, te corrigir, para que Deus possa te guiar em um caminho sóbrio, onde você não se apoie nas próprias ilusões, mas que deixe Deus abrir os teus olhos para você enxergar a verdade. Seja fiel à palavra de Deus. Isso vai te ajudar, e mais do que isso, relute contra si mesmo. Não aceite os seus argumentos que defendem que você se mantenha na mesma postura errada, que muitas das vezes te aprisiona e te escraviza no pecado, que te afasta de Deus, e muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, deixa você no sofrimento e na aflição. Que essa mensagem hoje venha para você, assim, com a mesma intenção que Paulo teve a Timóteo, de instruí-lo em amor, de instruí-lo para que ele se mantenha firme na fé, para que você que está me ouvindo se mantenha firme na fé. Não importa o sofrimento, não importa se às vezes essas correções não são agradáveis, não importa se muitas das vezes você está passando por uma situação que você quer um consolo, mas Deus vem com uma correção. Escuta o que eu vou te dizer, Deus sabe o que você precisa. Às vezes, nós estamos passando por uma dor muito profunda em nossa alma por causa de alguma situação que estamos vivenciando. E aí, meu irmão e minha irmã, nós queremos que Deus dê tapinhas nas nossas costas, passe a mão na nossa cabeça, nos chame de coitado, nos coloque no colo, mas na verdade, Deus, Ele não quer nos colocar na posição de vítima, Ele quer nos levantar e nos fazer protagonistas para consertar a nossa vida. Então, o que Ele faz? Ele abre os nossos olhos, Ele diz, olha, esse caminho que você está não é o correto. Você precisa mudar a direção, precisa reconhecer a minha voz, precisa querer conhecer a verdade, o verdadeiro evangelho, para ser liberto, para que assim você possa alcançar a salvação. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você, muitas vezes o Senhor não virá com mensagens de afago ao seu ego, mas Ele virá com todo amor te corrigir, porque como alguém que ama, Ele te trará a verdade para que você seja salvo. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar, Senhor, a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, em nome de Jesus, toque esse coração agora. Senhor, eu não sei o que essa pessoa precisa, mas o Senhor sabe. Se ela estiver precisando de provisão, vá de encontro a ela. Se ela está precisando de consolo, console esse coração. Se ela está precisando de cura, que o Senhor possa curá-la. Faça uma limpeza espiritual e afasta toda a opressão maligna, tira toda a aflição. Leva a paz que excede todo o entendimento, Senhor. Que o Senhor possa conduzir essa pessoa ao verdadeiro evangelho. Afasta todo engano, Senhor. Assopra para longe todo engano. Abra os olhos dessa pessoa para que ela possa enxergar aquilo que o Senhor está mostrando, para que ela possa compreender o que o Senhor está falando, para que ela possa discernir o seu verdadeiro evangelho. E a partir dessa oração seja um divisor de águas, que ela não se mantenha mais aprisionada ou escravizada em enganos, mas que seja liberta em nome de Jesus, que seja liberta em nome de Jesus. Amém.